Salve, salve meus consagrados milionários, sejam bem-vindos ao canal Master Crypto, eu sou o Bruno e hoje nós vamos ficar milionários com Ethereum. Ou seja, nós vamos encontrar um valor realista para um investimento em Ethereum atingir R$1 milhão nesse próximo ciclo que parece estar começando. Mas antes de continuar, eu gostaria de lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá bom? E vamos lá! Até hoje, o Ethereum só passou por 2 halvings do Bitcoin. Aquele evento que eu disse no último vídeo que diminui pela metade a oferta de novos Bitcoins no mercado. Aquele evento que corta pela metade a recompensa da mineração do Bitcoin. Então tudo isso reflete normalmente numa injeção imensa de capital no mercado, uma vez que aquela boa e velha história da lei da oferta e demanda. Sendo assim, desde o seu lançamento lá em agosto de 2015 até hoje, nós tivemos apenas 2 valorizações, 2 explosões do Ethereum. A primeira foi junto com o halving do Bitcoin, né? Lançamento do Ethereum e halving do Bitcoin, e depois a gente teve o segundo halving do Bitcoin. Como o Ethereum foi lançado lá em 2015 e o halving já foi em 2016, ele somou a valorização do seu lançamento com o halving do Bitcoin, que, como eu já disse no outro vídeo, coloca muito capital no mercado, fazendo todo o mercado cripto explodir, não apenas o Bitcoin. É um atrativo para novos investidores, sempre será. Lei da oferta e demanda. Coloque isso na sua cabeça. Mas vamos lá. Desde o seu lançamento até o primeiro pico histórico, antes do halving de 2020, o Ethereum valorizou 481 vezes. Ou seja, R$1.000 se transformaram em praticamente R$500 milhão. Mas isso se você compara do preço do lançamento do Ethereum até o pico. Porque o Ethereum só caiu nas primeiras semanas. Veja só, vamos dar um zoom nessa parte do gráfico. Olha essa barra. Essa barra representa a semana de lançamento do Ethereum. E desde o lançamento, o preço só caiu. No primeiro dia, que no caso essa barra demonstra a primeira semana inteira, mas no primeiro dia o Ethereum caiu 95%. 95%. Ele ainda recuperou um pouco. Mas ao longo de 77 dias ele já acumulava uma desvalorização de 86%. Imagina, você colocou R$1.000 em Ethereum no dia do lançamento, 77 dias depois você tinha R$140, é mais ou menos isso. Com certeza muitos desistiram nesse momento do mercado porque acreditaram que iriam perder todo o patrimônio e se bobear até resgataram aquele pouco que restava. Alguns com certeza acabaram deixando lá porque já não faria tanta diferença e esses foram os que deram muito certo, porque depois conseguiram uma valorização de 481 vezes. O que a gente tem que analisar agora é o seguinte: você imagina quem comprou apenas 77 dias depois do lançamento, quem comprou naquela mínima. Sabe qual que foi a valorização do Ethereum desde aquela mínima até o primeiro pico histórico antes do halving de 2020? Foi uma valorização de 905 vezes, o que transformaria R$1.000 em R$905 mil, quase R$1 milhão com apenas R$1.000 investidos. Tem noção do que é isso? Surreal. Mas o que a gente sabe é, depois de uma alta, vem um ciclo de baixa. E assim o Ethereum desvalorizou 94,2%. Como praticamente na primeira semana, ele desvalorizou 95%. Então foi uma queda muito similar. E aí, novamente, né, o pessoal desacredita, acha que vai para zero. Porém, contudo, entretanto, depois de uma queda de 94%, o Ethereum entregou, após o halving de 2020, no seu topo, uma valorização de 58 vezes. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Como assim, Bruno, interessante? Você tá ficando louco? O Ethereum teve praticamente 5 a 10% de força na segunda valorização comparado à primeira. Eu sei. Mas é aqui que eu venho com uma análise que ninguém mostra. E para isso a gente precisa analisar o gráfico do Ethereum cotado em Bitcoin. Ou seja, quantos Ethereums precisa para comprar um Bitcoin? E esse gráfico ele tá muito interessante. Vamos dar uma olhadinha. Esse gráfico, cada barra representa um mês. Então a gente consegue ter uma visão bem macro do mercado. A gente consegue analisar todos os últimos anos. E em primeiro instante esse gráfico parece sem graça. Inclusive o que ele demonstra é que o Ethereum desvalorizou em relação ao Bitcoin
nos últimos 6 anos. Ele não ganhou mais força que o Bitcoin. Pelo contrário, o Bitcoin foi mais forte que o Ethereum. No primeiro topo desse gráfico, em junho de 2017, um Ethereum custava 0,15 Bitcoins. No segundo topo, em dezembro de 2021, um Ethereum custava 0,08 Bitcoin. E esses topos representam as máximas do Bitcoin e do Ethereum nos halvings de 2016 e 2020, após o halving de 2016 e 2020. E é aqui que eu quero começar com uma observação que você vai gostar. Muitos analistas hoje falam que o Ethereum vai ter uma alta comparada com a alta de 2017, ou seja, aquela alta que entregou 408 vezes. Pois é. Não estou falando que o mercado vai subir 400 vezes. Não estou falando que falaram que o mercado vai subir 400 vezes. Mas muitos analistas estão falando que o Ethereum vai entregar algo parecido com o movimento de 2016, que foi um movimento explosivo. O movimento de 2020 foi um movimento muito mais calmo. E para corroborar com essa ideia, eu trago uma análise gráfica. E para isso eu preciso te perguntar, você já ouviu falar da formação gráfica de triângulo? Se não, olha só. Esse aqui é um exemplo de um triângulo, onde o preço encontra uma resistência e um suporte, um teto e um piso, afunilando até romper para cima ou para baixo. Mas o que a gente está esperando é que rompa para cima, obviamente. Agora, olha o gráfico do Ethereum com a resistência e o suporte traçados. Não fica muito mais fácil de ver? E o que a gente consegue concluir é que assim que ele romper esse triângulo para cima, o alvo, o que demonstra uma formação gráfica de triângulo, é a entrega da altura desse triângulo. Então, no caso, o que corrobora com a ideia de que estão falando que a alta será igual a de 2017. Essa alta será replicada, obviamente, não do mesmo tamanho, mas sim do tamanho que ela pode ter. Então, a gente consegue traçar um alvo em Fibonacci. Não sei se vocês já ouviram falar de Fibonacci, mas aqui que a coisa começa a ficar legal. Vamos ver. O primeiro alvo de Fibonacci seria em 0,17 Bitcoin, que é bem perto do primeiro topo, que era 0,15, certo? E o segundo alvo seria em 0,26 Bitcoin, ou seja, para você conseguir comprar um Bitcoin, você precisaria de mais ou menos 4 Ethereums nesse cenário de 0,26. O número ideal para encaixar em 4 seria 0,25, mas não é o caso, tá? Presta atenção. E antes de fazer os cálculos aqui com vocês, eu gostaria de falar que realmente essa análise ela é muito otimista. Ela demonstra um futuro maravilhoso. Se o Ethereum atingir esse primeiro alvo de Fibonacci em 0,17 Bitcoins, a gente teria que considerar um valor para o Bitcoin. E o que se fala muito é entre 100 e 150 mil dólares o Bitcoin agora neste próximo ciclo de alta. Dessa forma, um Ethereum poderia chegar a valer de 17 a 25 mil dólares. Veja, existem muitos analistas hoje no mercado também falando que o Ethereum pode bater 20 mil dólares. O próprio Felipe, do canal Bitnada, fala que o Ethereum vai atingir 35 mil dólares. Eu realmente acho uma visão muito otimista para esse ciclo, mas se considerar o próximo ciclo do próximo halving, sim, eu acredito nesse número. Agora, se o Ethereum atingir o segundo alvo de Fibonacci em 0,26 Bitcoin, considerando que o Bitcoin possa valer de 100 a 150 mil dólares, um Ethereum poderia atingir o valor de 26 a 39 mil dólares, atingindo o segundo alvo. Esses dois alvos nesse gráfico e duas estimativas para o Bitcoin nos dão 4 alvos muito otimistas em Ethereum. O primeiro alvo seria em 17 mil dólares, o segundo alvo seria em 25 mil dólares, o terceiro alvo em 26 mil dólares e o quarto alvo em 39 mil dólares. Obviamente ele poderia atingir qualquer valor entre esses números, mas esses números são como um ímã, eles vão atrair o valor dessa forma, tá? E com o dólar cotado a 4,90, no primeiro alvo o Ethereum chegaria a R$ 83.300, no segundo alvo o Ethereum chegaria a R$ 122.500, no terceiro alvo, o Ethereum chegaria a R$ 127.400 e no quarto alvo, um Ethereum poderia chegar a R$ 191.100. Lembrando que hoje ele custa 10 mil. 10 mil. E o que a gente sabe é que esse mercado ele é muito imprevisível. Então o que eu te digo é, muitos analistas, mesmo os experientes, eles costumam errar os preços para baixo, o que realmente demonstra que o preço é imprevisível. O mercado cripto
entrega movimentos explosivos absurdos. Então não me surpreenderia se o Ethereum atingisse o terceiro alvo em 26 mil dólares. Agora, se ele atingir o quarto alvo em 39 mil dólares, você com certeza vai me ver correndo pelado na Avenida Paulista. Brincadeiras à parte, eu até acho que o Ethereum vai atingir o quarto alvo, mas não nesse ciclo. E se atingir, como eu já falei, estarei lá, beleza? Então assim, respondendo à pergunta do vídeo, como que você ficaria milionário em Ethereum, considerando o preço de 10 mil reais hoje, eu trouxe aqui. Você precisaria investir 120.048 reais se a gente considerar o primeiro alvo, 81.632 reais se a gente considerar o segundo alvo, 78.493 reais se a gente considerar o terceiro alvo e 52.329 se a gente considerar o quarto alvo. E assim a gente fica milionário com Ethereum com pouco mais do que 50 mil reais no melhor cenário e mais ou menos 120 mil reais no cenário menos otimista. Agora, só para te deixar com a pulga atrás da orelha, imagina essa relação de Bitcoin e Ethereum lá depois do halving de 2028, onde muitos especulam que o Bitcoin vai estar valendo 1 milhão de dólares, ou seja, quase 5 milhões de reais. Você sabe qual que seria o potencial para o Ethereum se o Bitcoin atingir essa máxima? Olha só, no quarto alvo que a gente mencionou aqui, que eu diria que é praticamente uma certeza para um hold de 4 a 5 anos em Ethereum, olha só, ele chegaria a 260 mil dólares. Um pouco mais de 1 milhão de reais. Cotado hoje a 2 mil dólares, essa seria uma valorização de 130 vezes até mais ou menos 2030. O que te deixaria milionário com um investimento de pouco mais de 7 mil reais. 7.693 para ser mais exato. E sinceramente, até 2030 eu acredito muito nesse cenário pro Ethereum. E aí, me diz aqui nos comentários se você também acredita nessa visão pro Ethereum no longo prazo e também me fala se você já tinha visto uma análise dessas. Aproveita para deixar o like, se inscrever, bons estudos, bons lucros, forte abraço e fiquem com Deus. É nóis.